Então, teorias demográficas, falando sobre a evolução da população, né? Algumas são pessimistas e algumas são bem um pouco positivas. E assim, que mostra a realidade, o que deveria ser feito. Vamos lá. Deixa eu só aceitar a pessoa que está tentando entrar agora. Pronto. A primeira teoria demográfica que a gente vai falar aqui é uma teoria que surgiu no século XVIII, por um cara chamado Thomas Robert Malthus, que é a teoria malthusiana, leva o nome dele, né? O Malthus. Teoria malthusiana é o nome dele. O Robert Malthus, o Thomas Robert Malthus, ele viveu na época da primeira Revolução Industrial. Ele publicou um livro chamado Ensaios, aqui, ó. Ensaios sobre o princípio da população. Ensaios sobre o princípio da população. Ele publicou esse livro aí no ano de 1798, final do século XVIII. Vivenciou um pouquinho o período ali inicial da primeira Revolução Industrial na Inglaterra. Observou que muitas pessoas estavam migrando das zonas rurais para as zonas urbanas, estavam aumentando ali a quantidade de pessoas nas zonas urbanas, estavam urbanizando. Observou também que a qualidade de vida das pessoas na zona urbana estava melhorando e observou outra coisa, que quando as pessoas melhoraram de vida, melhorou as condições sanitárias e a mortalidade começou a cair. Quando a mortalidade começou a cair, a natalidade não acompanhou, né? Começou a haver um grande crescimento populacional. Ele observou isso, certo? Ele vivenciou essa fase inicial da primeira Revolução Industrial. Viveu nesse período aí na Inglaterra e viu isso aí, percebeu isso aí. Aí ele divulgou esse livro, chamado Ensaio sobre o Princípio da População, e no livro ele dizia o seguinte, ele fez um alarde, mas ele também não sabia o que ia acontecer depois, né? Depois, assim, anos depois, com o desenvolvimento tecnológico, com o desenvolvimento também na área da medicina, da saúde, enfim, ele não sabia o que ia acontecer depois. E aí ele fez essa teoria chamada teoria malthusiana, que dizia o seguinte, ele utilizou da matemática na questão da PA e da PG. Ele dizia que a população estava crescendo num ritmo muito rápido, no ritmo de progressão geométrica, né? E que a produção de alimentos não iria conseguir suportar essa população gigantesca. Ele percebeu isso, né? Na cabeça dele. A população ia crescer demais e a quantidade de alimentos que eram produzidos não ia crescer no mesmo ritmo. Então, pessoas iam passar fome, iam entrar na miséria e iriam se tornar subnutridas, porque não ia ter alimento para todo mundo. E ele dizia que a produção de alimentos era na projeção aritmética. 1, 2, né? Enfim. E aí ele errou. Ele errou por quê? Porque ele não sabia que com a Revolução Industrial também houve uma melhoria significativa na agricultura. Então a gente teve uma grande produção também na agricultura, não só no setor industrial, mas na agricultura também. Então tem alimento para todo mundo, tem até mais, né? Enfim, a gente produz até mais do que a população mundial ela tem de pessoas para consumir. E outra coisa, ele não pensou que a natalidade poderia ser reduzida num futuro ali próximo. Ele pensou que a natalidade ia se manter sempre muito alta, muito elevada. Por isso que ele disse que a população ia crescer em progressão geométrica e a produção de alimentos em progressão aritmética, porque ele pensava que ia bombar assim de gente num nível extraordinário. E isso não aconteceu, né? Ele errou, mas ele também não sabia. Enfim. E aí, ó, aqui tem alguns reflexos, explicando um pouquinho da teoria dele, né? Ó. Ele pensava que a população ia crescer no ritmo de progressão geométrica, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, por aí vai, enquanto a produção de alimentos na progressão aritmética, 1, 2, 4, 6, 8, 10. E aí ia chegar um tempo que ia colapsar, né? Ia ter muita gente passando fome, que não ia ter alimento para todo mundo. Isso na visão dele. Qual era a solução definida por Thomas Malthus, né? Qual a solução na visão dele? Sujeição moral, ter somente o número de filhos que você pudesse sustentar, as pessoas deveriam praticar abstinência sexual, não ter relações sexuais, para não engravidar, não ter filhos, casamento, as pessoas casarem mais tarde, elevação do preço dos alimentos, se elevasse o preço do alimento, é que as pessoas iam morrer de fome, né? Mas enfim, isso era uma das soluções para ele. Não utilização de anticonceptivos, que isso vai de contra, vai ter mais filho, mas enfim. Redução de salários. Deveria ser feito isso também, para pressionar as pessoas a ter menos filhos. Isso seria o que ele propunha, né, naquela época, para resolver o problema da alta natalidade. Mas, entretanto, todavia, ele não sabia o que ia acontecer no futuro, né? Com o advento da Revolução Tecnológica, essa teoria conservadora e antinatalista foi desacreditada. Ele estava errado, porque houve um grande desenvolvimento industrial e também agrícola. Ó, tanto indústria quanto agricultura aumentaram enormemente sua capacidade produtiva.
Então, que alimenta todo mundo, mas ele não sabia. Ok, pois bem. Aí aqui tem as falhas cometidas por ele, né? Quais falhas Malthus cometeu? Com a urbanização e a elevação do custo de vida, foi reduzida a taxa de fecundidade. A mulher passou a ter menos filhos. Lembra que a gente, eu acho que não sei se eu já falei isso com vocês, que quanto mais urbanizado, geralmente menos filhos uma população tem. Então, ele também não sabia disso, né? Não sabia. Então, com a urbanização, as pessoas melhoraram de condição de vida, teve menos filhos. A entrada da mulher no mercado de trabalho diminuiu também a fecundidade da mulher, a natalidade também foi reduzida. A evolução das técnicas agrícolas melhorou também, gradativamente. A melhoria nas indústrias, surgiram as indústrias, melhorou a produção industrial, mas melhorou também a produção agrícola. Maquinários surgiram, mais potentes, mais eficientes, substituindo pessoas. Então, houve também uma melhora na produtividade agrícola, coisa que ele também não previu aí, até então. Os casamentos com idades mais avançadas, reduzindo a idade reprodutiva. Pessoas começaram a casar mais tarde, cada vez mais tarde, tendo menos filhos. E a evolução e disseminação dos métodos contraceptivos, que favoreceu também uma diminuição da natalidade, coisa que ele também não tinha previsto. Tá vendo? Isso aí foram os erros dele. Então, é isso. Ele pensava que a teoria malthusiana diz que a população ela iria crescer num ritmo exorbitante e a produção de alimentos não iria acompanhar esse ritmo. Basicamente é isso. Teoria neomalthusiana, também conhecida como uma teoria pessimista, alarmista, né, para o mundo todo. Essa teoria são a galera dos adepta ao Malthus, né, começou a bombar de novo no mundo no século XX. O Malthus fez aquela teoria dele, divulgou a teoria dele no século XVIII, no final do século XVIII, em 1798, no livro dele. E aqui essa teoria neomalthusiana, ela vai surgir no século XX, no início do século XX, mas ela vai bombar mesmo pós Segunda Guerra Mundial, né? Quando os países mais pobres do mundo vão vivenciar uma revolução chamada Revolução Médico-Sanitária, que vai diminuir bastante as taxas de mortalidade nos países mais pobres, mas a natalidade vai se manter estável. A mortalidade vai cair, mas a natalidade se mantém estável. Então, como a natalidade se mantém estável, vai ter um boom populacional, uma explosão demográfica no mundo, né, aí depois da Segunda Guerra Mundial, né, metade do século XX, vai ter um grande crescimento populacional, sobretudo nos países mais pobres que estavam começando, né, na primeira fasezinha ali, digamos assim, da transição demográfica. E daí, essa galera neomalthusiana, né, eles já sabiam, na verdade, nessa época, que a produção de alimentos era suficiente, né? Eles já diziam, ó, o Malthus estava errado, porque sim, a produção de alimentos é suficiente para todo mundo. Ok. Mas aí eles diziam que a superpopulação ela era provocada pelo subdesenvolvimento. Isso é um erro deles. Eles diziam que a superpopulação dessa época aí, da metade do século XX, a população ia crescer muito, 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 principalmente em países pobres. E a população estava crescendo por causa que esses países eram pobres. Tipo, a causa da superpopulação era o subdesenvolvimento, era a pobreza. Então, a pobreza levava aí a uma condição como é que eu posso dizer? De grande natalidade, certo? Tem até aqui dizendo, tem uma frase que é muito comum, peraí, deixa eu ver aqui. Muito comum entre a galera neomalthusiana. A superpopulação, ela é causadora de pobreza, né? Segundo eu troquei a frase, foi mal. Eu disse o contrário, não foi? Eu disse que a superpopulação era causada pelo subdesenvolvimento. Oi. Acho que eu troquei, foi? Foi mal, perdão. Então, olha, eles dizem, os neomalthusianos dizem que a superpopulação, o grande crescimento populacional, é a causadora da pobreza. O que causa pobreza é a superpopulação, mas não é, na verdade é o contrário. É a situação de pobreza que gera uma superpopulação. Porque quanto mais pobre é a realidade de um país, geralmente menos informada ela é, e menos ela está inserida no mercado de trabalho, então menos ocupada ela é, geralmente, e mais filhos ela tem, né? Então, na verdade, o que é que os neomalthusianos eles diziam? Que a superpopulação causava a pobreza, mas não é isso, não é a grande população que causa. A superpopulação ela é provocada pela pobreza. A teoria reformista vem contrapor isso aí, essas ideias dos neomalthusianos. Espero que eu não tenha confundido vocês. Ajeitei aqui embaixo. Aí venha. Então, essa teoria ganhou força no período pós-Segunda Guerra Mundial, momento marcado pelo desenvolvimento do sistema capitalista de produção. Vai começar aí a terceira fase da Revolução Industrial nos países desenvolvidos.
Vai haver uma expansão das corporações transnacionais, vão se espalhar pelo mundo. Vai haver a emergência de novos países independentes. Novos países independentes, países vão se tornar independentes pós Segunda Guerra Mundial, sobretudo africanos e asiáticos. Vai ter importantes conquistas na área da saúde, como a produção em larga escala de antibióticos, como a penicilina. Então, vai haver uma melhoria significativa, vai haver uma revolução médico-sanitária nos países mais pobres, que é quando eles vão começar a diminuir a mortalidade, como eu falei. Campanha de vacinação em massa vão surgir, vai melhorar os serviços médicos, ampliação de condições de higiene, vão resultar aí na redução expressiva das taxas de mortalidade. Porém, sem que houvesse a queda das taxas de natalidade, porque toda transição demográfica, ela começa primeiro com a redução da mortalidade, é sempre assim. Sempre cai primeiro a mortalidade e a natalidade se mantém estável, havendo um grande crescimento da população. E quando os neomalthusianos criaram essa teoria, eles criaram nessa época aí em que os países mais pobres, menos desenvolvidos, eles estavam começando a reduzir a mortalidade, porque estava melhorando a saúde nesses países. Prevenção de doenças, tratamento, enfim. Atendimento médico às pessoas, estava melhorando. E a natalidade se manteve estável até então. Esse assustador aumento populacional, então vai haver um grande crescimento populacional, né, na segunda metade do século XX, e sobretudo nos países pobres, que é a maioria, né, no mundo. Então é por isso que vai ter uma grande explosão demográfica na metade do século XX, segunda metade do século XX. Diante desse quadro, segundo a ótica alarmista dos neomalthusianos, a população numerosa seria um obstáculo ao desenvolvimento econômico. Ia ter muita gente, e de certa forma, quanto mais gente, menos aquele país ele vai ter condições de desenvolver economicamente, eles diziam. E levaria à pauperização dos indicadores sociais e ao esgotamento dos recursos naturais. Ok. É aqui que vai entrar uma outra teoria, mas espera aí que eu falo lá depois. Esse caos poderia provocar um realinhamento de forças, no qual os países do terceiro mundo poderiam buscar soluções com os países socialistas que se expandiam naquele momento. Tá, ok, isso não aconteceu. Os neomalthusianos aceitam a ideia de que a produção de alimento, falei isso, ocorre a um ritmo superior, isso eles aceitam. Um país com uma acentuada taxa de natalidade provoca a elevação dos gastos governamentais. Quanto mais natalidade, mais nascimentos naquela população, eles diziam que isso seria ruim para a economia do país porque o governo ia gastar mais, com alguns serviços que iam atender a população, como educação, saúde, enfim, reduzindo aí os investimentos que poderiam ser gastos com coisas úteis para desenvolver a economia desses países, que saúde e educação não é útil não, entendeu? Então, para conter o avanço populacional, a solução que os neomalthusianos diziam era o quê? Cada país deveria implantar algumas medidas. Então, para os neomalthusianos, para resolver esse problema da superpopulação, né, deveria ser feita aí, implantar algumas medidas. Quais medidas? Algumas foram implantadas aqui, inclusive. O planejamento familiar foi implantado no Brasil. As famílias passaram a ser orientadas por postos de saúde, para ter menos filhos. Foi, de certa forma, disseminado métodos contraceptivos para que as pessoas tivessem menos filhos nos postos. E até hoje existe isso, né? Planejamento familiar. Empregos de pílulas anticoncepcionais, incentivando também laqueadura das trompas, vasectomia nos homens e até mesmo abortos. Abortos não, né? Mas, enfim. Aborto só se for na China e na China, né? Na China foi muito comum essa questão do aborto. Mas, enfim. Muitas organizações supranacionais, como a ONU, o FMI, o Banco Mundial e o Unicef, pautaram seus programas assistencialistas através de políticas de controle de natalidade, nesse período aí, após a Segunda Guerra Mundial. Mas uma das coisas meio que erradas, né, dessa teoria neomalthusiana é que eles dizem exatamente isso, que a superpopulação, ela causava a pobreza. Mas não é a quantidade de pessoas, não é a enorme quantidade de pessoas que vai causar a pobreza, mas a pobreza que vai causar a superpopulação. É a minha condição, né, na sociedade que vai fazer com que talvez eu tenha mais filhos ou menos filhos. Quanto mais informada é uma sociedade, consequentemente menos filhos ela tem, menos filhos. Mas os neomalthusianos diziam que a superpopulação, ela era causadora da pobreza, entendeu? Mas na verdade não é isso. Deu para entender isso? Não? Eles achavam que uma população muito grande era causadora da pobreza. Quanto maior a população, mais ela causaria pobreza. Mas, na verdade, é a pobreza que causa a superpopulação. Porque uma pessoa que é mal informada, geralmente ela tende a ter menos filhos.
Eu buguei. Por que a pobreza que causa a superpopulação? Porque a pobreza que causa a superpopulação, isso vai ser defendido pela teoria reformista, viu? Vou falar já já dela. É porque, na verdade, quando você para para pensar, Maria Clara, imagine, Maria Clara, que você não estudou sua vida inteira. Você trabalhou no campo, eu estou citando só um exemplo, trabalhou no campo desde a sua infância até a adolescência. Então, você não teve informação de nada. Sua mãe nunca lhe contou como é que você chegou ao mundo, como é que uma relação de um homem com uma mulher pode gerar um outro ser humano. Então, você nunca teve nenhuma orientação de nada. Você não estudou, você foi pouco informada. Entendeu? Imagina esse cenário. Você acha que você já teria filho hoje? Talvez, né? Não vou dizer assim 100%, mas talvez. Por que isso? Isso é comprovado, viu? Não estou falando isso não é preconceito meu, não. Isso é comprovado cientificamente. Quanto menos informada, educada é uma sociedade, quanto menos ela for educada, informada, mais filhos ela tem. Entendeu? Então, na verdade, é a minha condição de pobreza, de pouca informação, que vai causar eu ter mais filhos. Mas os neomalthusianos diziam que, na verdade, a superpopulação, população grande, é que causava pobreza. Mas a população grande é reflexo da pobreza. Bugou? Não, eu entendi. Só que eu fiquei... Eu entendi, só que, tipo assim, eu tava aqui imaginando... Imagine que sua educação fosse diferente. Entendeu? Imagine que a sua educação que você tem fosse totalmente diferente. Vocês tiveram algum colega ao longo desses anos aí, vocês estão no primeiro ano do ensino médio, tiveram algum colega que engravidou? Tivemos, mulher. Já podemos citar nome? Não, não, mas tiveram? Já. Quem? Ano passado. Ah, sim, lembrei. Teve um ano passado, foi que engravidou? Fiquei sabendo. Eu tenho uma teve. Não é um colega de vocês que engravidou? Foi. Pois pronto. Geralmente, ela estava... Não diga que foi falta de informação, porque foi descuido, eu creio eu. Não, mas pode ter sido, Maria. Pode ter sido a educação que ela teve, enfim, perspectiva de família, de vida. Assim, o meio que a gente vive, geralmente ele determina muito nossa vida, sabe? Mas a gente tem como ultrapassar esses obstáculos. Obviamente, a gente tem como ultrapassar. Tipo, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Não é assim. Eu tenho como ultrapassar os obstáculos. Eu não vou conseguir nada na minha vida porque eu sou pobre. Não é assim. Sendo que você não pode afirmar que a sua condição de pobreza, ela não tem a ver um pouquinho com a sua vida, com seus ideais de vida. Ela tem um pouquinho a ver, sim. Certo? A minha condição de pobreza, ela pode determinar um pouco se eu vou ter muitos filhos ou poucos filhos. É claro que depende também da educação, como eu falei. Quanto mais informada é uma sociedade, mais informada, mais educada, menos filhos ela tem. Certo? Mas os neomalthusianos erraram, porque eles disseram que a superpopulação, ela causava a pobreza. Mas não é isso, não é a grande população que vai causar a pobreza. Na verdade, essa superpopulação, ela é reflexo da condição de vida das pessoas, da pobreza delas. Entendeu? Eles erraram nisso. Os neomalthusianos erraram nisso. Aí vieram os reformistas e disseram, peraí, não é assim não, como vocês estão dizendo. Os reformistas ou marxistas, eles disseram que, na verdade, a condição de vida das pessoas, a condição de pobreza de vida das pessoas, condição precária de vida, é que, na verdade, pode ocasionar ali uma menos quantidade de informação e, consequentemente, uma população maior. Esse negócio tá certo, viu? Será? Porque antigamente a gente não tinha investimento em escola quanto a gente tem hoje, por isso que eles tinham muito filho. E sem contar que no passado poucas pessoas estudavam, poucas pessoas chegavam ao ensino superior. Tanto que concurso era coisa bem mais fácil antigamente de você conseguir, mas também era difícil das pessoas estudarem. Por exemplo, eu sou filha de uma mulher que ela estudou até o 5º ano. Minha mãe estudou até o 5º ano, mas ela aprendeu a ler e escrever. Meu pai, ele sabe ler e escrever também, mas ele só fez até, salvo engano, 7º ano do fundamental. Ele parou. Então, tipo, meus dois pais, eles sabem ler e escrever, mas eles não terminaram nem o ensino fundamental 2. Minha mãe não terminou nem o fundamental 1. Tá vendo? Para vocês verem a realidade. Então, talvez isso tivesse interferido na minha vida, mas eu tive uma educação diferenciada. Né? E, como eu falei, a gente consegue vencer alguns obstáculos.
Mas, geralmente, a nossa condição de vida, ela pode dificultar um pouco e fazer com que eu tenha mais filhos. Isso pode fazer com que, pode interferir, entendeu? A minha condição de pobreza, ela pode interferir. E é isso que os reformistas, eles falavam tanto. Na verdade, não é a superpopulação que é causadora da pobreza. Não é a grande população que vai causar a pobreza. E sim a pobreza que vai ser um limite, um determinado elemento ali que pode ocasionar uma superpopulação. Porque geralmente pobreza está aliada a má informação, a um acesso limitado à informação. E quanto menos informada, mais filhos a sociedade tem. Isso é científico. Certo? Vai entender, né? Entendeu? Pronto. Mas, geralmente, a nossa educação, a educação que a gente tem em casa, a educação que a gente tem na escola, ela pode ser libertadora ou ela pode ser limitadora também. Às vezes, você acha que tem a melhor educação do mundo. É a melhor educação da cidade. Eu tenho professores excelentes, isso, aquilo. Mas tem muitas coisas que limitam na nossa vida. Limitam o nosso raciocínio. E a gente tem que ser aberto. Então, a minha condição de vida, de pobreza, ela pode ser determinante na quantidade de filhos. É isso que eu estou querendo dizer até agora. Ela pode ser. E é isso que os reformistas falavam. Essa teoria reformista, ela veio para contrapor as ideias do neomalthusianismo, que surgiram aí e ganharam força após a Segunda Guerra Mundial. Que dizia que a população grande, ela causava a pobreza. Mas não, de jeito nenhum. É a minha condição que vai causar uma superpopulação, né? A minha condição, minha educação que é falha, que não chega a todos, que não tem oportunidade para todos, que isso aí vai permitir que essa população tenha menos acesso à informação e, consequentemente, pode ter aí mais filhos. Entendeu? Aí, vamos lá. Tem uma outra teoria que no livro de vocês, eles juntam. Vocês não vão perceber, talvez, isso. Mas no tópico de... Quer ver? Deixa eu ver aqui qual é a página. No livro de vocês, deixa eu ver que página é. É dentro da teoria neomalthusiana. Na página 100, 101, que fala sobre a teoria neomalthusiana. Dentro da teoria neomalthusiana, no livro de vocês, tem aí implícito uma outra teoria, que o livro não diz que é uma outra teoria, mas ela é uma outra teoria, que é a teoria ecomalthusiana. A teoria ecomalthusiana, no livro de vocês, eu grifei aqui, tá? No terceiro parágrafo. Eles descreveram a ecomalthusiana no terceiro parágrafo, mas não disseram que era a ecomalthusiana. Pode ler aí, não tem dizendo ecomalthusiana. Não tem. Só tem dizendo assim, ó. Na década seguinte, essa visão de dinâmica demográfica, da dinâmica demográfica. Eita, Nicole. Deixa eu desligar aqui seu áudio um pouquinho. Na década seguinte, essa visão da dinâmica demográfica ganhou adeptos oriundos do movimento ambientalista. Quer dizer o quê? Que, tipo, o auge, tá dizendo no livro de vocês que o auge da teoria malthusiana, a neomalthusiana, é nesse período aí, pós-Segunda Guerra Mundial, sobretudo na década de 60. Aí, na década seguinte, essa visão dos neomalthusianos vão ganhar novos adeptos, que é o movimento ambientalista. Aí, isso aqui é uma outra teoria, sendo que no livro de vocês é como se fosse a mesma teoria, entendeu? A neomalthusiana. Mas é uma outra, que é a teoria ecomalthusiana. Essa daqui. Quando vocês chegarem no terceiro ano, vocês vão ver que lá no livro do terceiro ano vai estar bem separadinho. No livro de vocês não tá. Tá como se fosse junto. Mas, enfim, o que é a teoria ecomalthusiana? Nossa, que bênção a Deus. Aí, vamos lá. O que é essa teoria ecomalthusiana? Ela não é somente uma teoria demográfica. Ela também é uma teoria ambiental. Porque, através desse clube aqui, chamado Clube de Roma, eles começaram a estudar impactos ambientais que o homem exerce sobre os recursos naturais. E resumão dessa teoria. Ela chegou a dizer que se essa população que a gente tem hoje, ela continuar consumindo produtos que são, né, derivados aí, vindos da natureza, continuar explorando a natureza ao máximo, essa natureza, esses recursos naturais não vão resistir e a gente vai entrar num colapso. É isso que a teoria ecomalthusiana fala. Que, na verdade, se você... Hã? Eu não duvido muito, não. Também não, sabe? Eu acho que é uma teoria, assim, que é por isso que eu concordo que as provas deveriam ser abolidas. Que o quê? As provas deveriam ser abolidas. Meu Deus do céu. Lá vem ela com um negócio desse. Ai, Jesus. Pois pronto, olha. A teoria ecomalthusiana, ela começou com essa galera aqui do Clube de Roma,
O Clube de Roma foi fundado em 68, na década de 60, e era composto por cientistas, economistas e altos funcionários governamentais, cujo propósito era discutir o chamado sistema global, onde se tem uma industrialização acelerada, crescimento demográfico, desnutrição generalizada e esgotamento dos recursos naturais não renováveis, petróleo, carvão, gás, e a degradação ambiental provocada pela industrialização. Ok, começaram a estudar isso, né? O Clube de Roma. O Clube de Roma contratou os serviços do Massachusetts Institute of Technology, né, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e eles começaram a fazer alguns estudos relacionados aos impactos que o ser humano vem realizando no meio ambiente. E aí chegaram à conclusão que o planeta Terra não suportaria o crescimento populacional devido à pressão gerada sobre os recursos naturais e energéticos. A gente sabe que isso é verdade, né? E o aumento da poluição. Fizeram um relatório que foi divulgado no ano de 1972, divulgado para o mundo e traduzido em várias línguas. Ok, aí aqui embaixo, para terminar essa parte a conclusão de tudo, né, dessa teoria ecomalthusiana. Eco vem dessa questão de ecologia, natureza, enfim. Malthusiana porque tem a ver com a superpopulação do mundo. Então, o que é que essa teoria chegou a concluir, né? Através dos estudos que foram feitos? Mostrando que o consumo desenfreado da sociedade, a qualquer custo, esse consumo por consumir, essa onda consumista, levaria a humanidade a um colapso futuro. E a gente sabe que isso pode acontecer, né? Não é uma teoria comprovada, mas isso pode acontecer. Por isso que é uma teoria, que não foi comprovada ainda também. Enfim. E por último, última teoria. Então, todas essas duas teorias, a neomalthusiana e a malthusiana, ainda não foram comprovadas? A malthusiana já foi totalmente reprovada, né? A malthusiana. Porque ele não dizia. E a neomalthusiana? A neomalthusiana também. Negada. Agora, essa daqui não. Realmente é. Né? Agora, a ecomalthusiana, ela pode acontecer. A gente não sabe ainda. E a reformista é bem interessante. A reformista, ela meio que propõe algumas ideias para a sociedade. Eu acho que deveria ser feito isso. É a teoria mais bacana, que eu acredito dessas daí, é mais bacana, assim. Porque ela propõe algumas coisas. A teoria reformista, ela veio para contrapor as ideias dos neomalthusianos, certo? Da metade do século XX, da segunda metade do século XX. Eles vieram para criticar aquela teoria lá e dizer que não, peraí, não é a superpopulação que vai causar, que é a causadora da pobreza, não. Não é a superpopulação a causadora da pobreza, e sim a pobreza que influencia na grande quantidade de pessoas, de nascimentos. Para os reformistas, a superpopulação ela é uma consequência e não uma causa do subdesenvolvimento. Ou seja, a superpopulação, o grande crescimento populacional é uma consequência da condição de vida das pessoas, de pobreza, dos países pobres, né, do mundo. Os marxistas entendem que a origem da pobreza não está na baixa renda, não está na minha baixa renda, e sim na má divisão da renda existente na sociedade. Eu super concordo com isso. Em relação à divisão internacional do trabalho entre países desenvolvidos e países menos desenvolvidos. A gente sabe que os desenvolvidos eles ficam com as maiores fatias da economia global, enquanto os menos desenvolvidos não. Então, por causa dessa grande diferença entre os países, do ponto de vista econômico, a má distribuição da renda, tanto entre os países quanto dentro dos países, de certa forma, isso pode provocar uma superpopulação. Diante desses argumentos, os marxistas defendem, ou o que é que eles defendem? A adoção de profundas reformas socioeconômicas para promover, para superar superar os graves problemas existentes nos países subdesenvolvidos. E, de forma definitiva, o problema da sobrevivência humana, visando a distribuição da renda e aumentando o acesso às riquezas geradas. Eu li uma frase ontem que é muito massa. A frase que eu li ontem era assim, que enquanto as pessoas elas não forem donas do seu trabalho, elas nunca vão deixar de ser escravas. E é super verdade isso. Enquanto você não for dono do seu trabalho, do produto do seu trabalho, enquanto você não puder ter acesso ao produto do seu trabalho, você não vai deixar nunca de ser escravo. É por isso que minha irmã cresceu dizendo, eu nasci para ser patroa e não funcionária, gente. Meu Deus, o sonho do opressor o sonho do oprimido é ser opressor. Jesus, que horror. Mas, enfim, então eu concordo com essa teoria marxista porque eles dizem que, na verdade, deveria haver uma distribuição maior da renda.
entre as pessoas dos países e entre os países. Isso deveria ser feito. E aqui tem uma outra teoria, última, eu disse que era a última, era aquela, né? Mas a última é essa, da transição demográfica. Essa é a última. Essa é a última mesmo. A teoria da transição demográfica. E essa é bem fácil de entender. É a que eu já vinha falando para vocês. Né? Eu pesquisei a transição demográfica, só que eu não entendo muito bem, mas prossiga. É fácil. Todo país passa por transições demográficas. Transição é a passagem de um cenário para o outro, né? Então, e essa transição que a gente fala agora é uma transição de um alto crescimento populacional. Travou aí? Travou minha voz? Travou, mas voltou. Continuar. Essa transição demográfica aí é a passagem de um alto crescimento populacional para um baixo crescimento populacional. Tem 3 fases a teoria da transição demográfica. Essa teoria ela foi criada, sobretudo, no início do século XX e ela persiste até hoje, né? Porque realmente os países vêm vivenciando essa transição aí. O que é essa transição? Basicamente, os países passam por 3 grandes momentos na evolução da população, que são descritos aqui, ó. No livro de vocês está de outra forma. Eu vou até mostrar no livro de vocês, mas aqui está mais fácil de entender. Tá. Eu gostei do nosso. Ou eu vou passar de lá também. Mas aqui tá mais legal, eu acho, de entender. Enfim. A primeira fase, ou fase pré-industrial, que vem antes da indústria, essa fase teve início com a pré-história e terminou, né, acabou com a primeira revolução industrial, com o início da primeira revolução industrial. Até então, existia um equilíbrio demográfico no mundo. Tanto a natalidade era elevada, quanto a mortalidade também era elevada. Então, o crescimento da população, da pré-história, certo? Da pré-história até a primeira revolução industrial, ou seja, da pré-história, até 1750, até o século XVIII, metade do século XVIII, que é quando começa a indústria na Inglaterra, até a pré-história, até o início da indústria, a gente tem um crescimento populacional no mundo lento, crescimento lento, certo? Até a indústria, a gente tem um crescimento lento. Porque a natalidade era alta, mas a mortalidade compensava, porque também era muito alta. Então, o crescimento da população mundial era lento. Segunda fase, ou transacional. Essa fase ela é marcada pela redução da mortalidade devido aos avanços médicos sanitários, a revolução médico-sanitária, que tanto aconteceu em países desenvolvidos quanto em países mais pobres, mas em momentos distintos. É isso que eu vou falar para vocês depois. No caso, os países desenvolvidos já passaram pela transição demográfica, enquanto os menos desenvolvidos, os em desenvolvimento, estão passando. A segunda fase ela é marcada por isso, né, pela melhoria nas condições médico-sanitárias nos países, geradas pela Revolução Industrial, que melhorou também a condição de vida das pessoas, com a manutenção da elevada natalidade. A mortalidade caiu, mas a natalidade se manteve estável. Então, um grande crescimento nessa segunda fase, né, de pessoas. Gerando o fenômeno da explosão demográfica, que é o grande crescimento populacional. A mortalidade caiu, mas a natalidade se manteve. No segundo estágio, a taxa de natalidade começa a declinar. Depois, geralmente assim, a transição ela começa com a diminuição da mortalidade. Aí 2, 3 décadas depois, a natalidade começa a baixar. Mas nessas 2, 3 décadas aí, entre a diminuição da mortalidade e para a natalidade começar a diminuir, eu tenho um grande boom populacional, um grande crescimento populacional nesse intervalo, entendeu? Vou ter um grande crescimento da população. 2, 3 décadas começa a cair, no segundo estágio começa a cair a natalidade, a declinar, provocando a redução do crescimento populacional. Terceira e última fase, ou evoluída. Nessa fase ocorre a transição demográfica, com a redução das taxas de natalidade e mortalidade. Ou seja, indo para um equilíbrio populacional, onde a natalidade é baixa, mortalidade já era baixa, né? E a natalidade baixou também. Ou seja, é a fase em que alguns países do mundo vão enfrentar um crescimento vegetativo até negativo. Negativo por quê? Porque mais pessoas vão morrer do que nascer. Mas a taxa de mortalidade vai estar muito próxima de natalidade. Mesmo que seja até em alguns países seja um pouco maior. Entenderam? É assim, né? Eu acho que o livro estava menos complicado. Estava menos complicado? Eu vou mostrar o livro de vocês. Esse aqui é o conteúdo do terceiro ano. Que eu acho que é o conteúdo mais... mais coeso, assim, mais fiel ao Enem e tal. Não que aqui não seja, mas eu acho que lá mais fechado, assim. Enfim, olha no livro de vocês, a transição demográfica. A primeira fase da transição demográfica ocorre com a redução da mortalidade, mas a natalidade continua elevada.
Segunda fase, a natalidade, é porque ele mostra uma perspectiva de história, né? E aqui não. A segunda fase, a natalidade e a mortalidade estão em queda, mas ainda persiste uma grande diferença entre elas. E a terceira fase, a queda da natalidade é mais acentuada do que a queda da mortalidade. Indica que o crescimento vegetativo vai ser muito pequeno nesses países. Hã? Eu entendi que assim, na primeira fase, primeiro cai a mortalidade, aí depois se equilibra, aí depois cai a sempre assim. natalidade. Primeiro cai a mortalidade na primeira fase, aí na segunda fase começa a cair a natalidade. Mas ainda existe uma certa diferença entre eles, entendeu? A natalidade é um pouco maior na segunda fase. Entendeu? É maior, um pouco maior. E na terceira fase a natalidade cai bastante e em alguns países passa a ser até menor do que a mortalidade, fazendo com que o crescimento populacional seja extremamente lento, baixo, pequeno. Essa é a transição que está no livro de vocês. É por isso que nossa população é envelhecida. E aí, geralmente, né? Geralmente, quando melhora as condições de vida, que as pessoas têm menos filhos, também aumenta a expectativa de vida. A gente passa a ter mais, como é que eu posso dizer? Uma média aí de idade bem alta. As pessoas conseguem chegar na terceira idade mais e tal, viver mais. Isso é uma coisa boa, mas coisa boa e ruim ao mesmo tempo, assim, para o governo do país. Ele vai ter que gastar mais com aposentadoria, com políticas públicas relacionadas à saúde dos idosos, educação, o idoso não para de estudar nunca, com mobilidade, lazer dos idosos, eles precisam ter também espaço de lazer, de mobilidade, de se transportar não, menina, de se deslocar, enfim. Escute. Diga. Depois dessa você ainda outra aula? Depois o quê? Essa você tem outra aula? Tem. A próxima. Ah, eita, já deveria ter parado. Aquele... Eu já deveria ter parado. Faltam 2 minutos para acabar essa. Enfim, então, eu quero fazer uma pergunta. Diga. Você vai explicar aqueles gráficos em forma de pirâmide? Que eu sempre nunca Pirâmides entendo etárias? eles. Vou sim. Tá. Não sei se a gente vai chegar lá hoje, mas vou. Quando terminar essa aula, vocês querem que eu comece em seguida? Ou para mesmo, 10 minutinhos? Para respirar. Para uns 10 Começa minutinhos. em seguida. Seguida? Era melhor em seguida. Tá bom. Aí a gente acaba mais cedo, né? Mais cedo. Pronto. 10 minutos antes. Tá bom. Pois tá bom. Vamos fazer isso. Se terminar aqui, eu coloco outra. Então, essa é a transição demográfica que está no livro de vocês. E aqui, ó, vai falar um pouquinho da transição demográfica na Europa. Eu queria que vocês pegassem um livro para grifar. Peguem um livro aí para grifar. Eu grifei aqui bem direitinho. O meu já tá todo grifado. Ah, tá. Ok. Eu grifei aqui no livro de vocês. Vai que a parte que você grifa não tem grifado, né? Então. Eu peguei aqui a primeira fase. Nesse texto tem mostrando as 3 fases da transição demográfica na Europa. As 3 fases. Que você também tanto pode destinar para a Europa quanto para outros países desenvolvidos do mundo, certo? Não só a Europa, para os países desenvolvidos. Essa transição que fala aqui tem o nome Europa, mas ela se abrange aí, ela se expande para os países desenvolvidos do globo, que realmente terminaram sua terceira fase de transição em meados do século XX, a partir de 1950. Eles terminaram já. Enquanto os países mais pobres começaram a primeira fase da transição, que é a diminuição da mortalidade, no período que eles terminaram, na metade do século XX, certo? Na segunda metade do século XX. Ok? E é isso que eu quero que vocês anotem, porque senão vocês vão ficar... Enfim, é bom separar no livro direitinho, né? A primeira fase da transição, vocês grifam aí. Circule, na verdade. Circule isso aqui, ó. Primeira fase da transição. Circule isso. Aí desça. Desça. Grife segunda fase, aqui. Ou circule. Segunda fase da transição. E a última fase da transição, deixa eu ver onde é que eu botei. A última fase começou aqui, ó. Bota aqui, bota o número 3, terceira fase. Bota assim, terceira fase. Que é isso aqui, ó. A transição demográfica se completou. Então, quer dizer que aqui é a terceira fase. Entendeu? É onde ela se completa. Se completou na segunda metade do século XX. Aqui vocês colocam o número 3, coloca terceira fase. Só para vocês separarem direitinho a primeira fase, a segunda e a terceira.